Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje, a gente vai focar num pilar absoluto para o funcionamento da nossa sociedade e, claro, para a nossa segurança jurídica. Nós vamos entender exatamente como os livros e documentos precisam ser rigorosamente conservados lá nos cartórios de registros públicos. Tudo isso seguindo as diretrizes da Lei 6.015 de 1973. É fascinante notar como esses procedimentos, que às vezes parecem só uns detalhes burocráticos, eles são, na verdade, a principal barreira contra fraudes e perdas históricas. Então, bora mergulhar nisso. A nossa agenda de hoje é super direta. Vamos passar pelas seguintes sessões. 1. A Lei de Registros Públicos. 2. As regras de conservação documental. 3. Uma análise prática de questão. 4. A resolução das alternativas. E 5. O gabarito e a conclusão. Então, vamos lá. Seção 1. A Lei de Registros Públicos, a nossa base jurídica. Olha só, os cartórios lidam o tempo todo com registro de propriedades, nascimentos, negócios jurídicos, a vida inteira das pessoas passa por lá. E como cada papelzinho desses representa direitos fundamentais, a legislação não brinca em serviço e impõe padrões altíssimos de segurança. Isso ilustra brilhantemente o peso dessa responsabilidade que está cristalizada lá no artigo 24 da lei. E o ponto crucial aqui, preste bem atenção, é a palavra permanentemente. A gente não está falando de uma guarda temporária, não. É um dever perpétuo. Os oficiais respondem de forma super direta pela ordem e conservação de todos os livros e papéis. A segurança desses arquivos simplesmente não é negociável. Avançando agora para a seção 2, regras de conservação documental e seus artigos-chave. O que é realmente interessante nessa regra do artigo 22 é a restrição gigante imposta para movimentar esses acervos. Sabe aquela dúvida clássica que sempre pega o pessoal na hora da prova? E se uma autoridade administrativa pedir para retirar um livro do cartório? A lei é taxativa aqui. Apenas uma autorização judicial tem o poder de permitir que um livro ou uma ficha substitutiva saia fisicamente lá de dentro. Nenhuma outra autoridade pode impor essa remoção. Ponto final. E para fechar essa parte teórica, a gente tem essas 3 regrinhas de ouro. Primeiro, de acordo com o artigo 23, se rolar qualquer diligência, seja judicial ou extrajudicial, que exige apresentar um documento, essa diligência vai acontecer obrigatoriamente no próprio cartório. Segundo, o artigo 25 afirma que o uso da microfilmagem e de processos racionais para facilitar as buscas é facultado, ou seja, é uma opção para o cartório, não uma exigência cega da lei. E por último, o artigo 27 garante que, no caso de um cartório ser desmembrado, os registros antigos ficam exatamente onde estão, zero necessidade de repetir tudo de novo na nova unidade. Bom, teoria vista, vamos para a seção 3, análise prática de questão, trazendo o exame ENAC. A gente trouxe aqui a prova original do Exame Nacional dos Cartórios, o ENAC. Essa é a fonte exata da questão número 45. A gente está falando de um teste de altíssimo nível, formulado pela FGV, feito sob medida para aferir justamente o domínio cirúrgico dessas leis. É o momento perfeito para colocar a teoria à prova. Seção 4. Resolução das alternativas passo a passo. Olá! A questão de hoje cobra as regras de guarda e conservação dos livros e documentos nos cartórios, previstas na Lei de Registros Públicos. Vamos analisar as alternativas. O enunciado cria um cenário bem realista, né? Ele fala do João, um funcionário recém-contratado, recebendo ali as instruções do tabelião sobre as normas de conservação de tudo. Com base nisso, a banca pede para a gente apontar a afirmação correta, considerando estritamente a Lei 6.015. A alternativa A está incorreta, pois o artigo 27 da lei diz expressamente que os registros feitos no cartório desmembrado não precisam ser repetidos no novo ofício. A alternativa B está incorreta, pois, segundo o artigo 23, todas as diligências judiciais que exigirem a apresentação de livros ou documentos serão efetuadas no próprio cartório. A alternativa C está incorreta, uma vez que o artigo 25 dita que a utilização de microfilmagem é facultada e não exigida. A alternativa D está incorreta, porque o artigo 22 determina que os livros só saem do cartório mediante autorização judicial e não autorização administrativa do CNJ. A alternativa E está perfeita e é o nosso gabarito, sendo a cópia fiel do artigo 24 da Lei 6.015/1973, que afirma que os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Seção 5. Gabarito e conclusão. Gabarito oficial, letra E. Bons estudos. Isso tudo nos leva a uma reflexão muito importante para fechar a nossa explicação de hoje. A conservação documental não é só sobre empilhar papéis corretamente numa prateleira.
A gente está falando da guarda da memória e dos direitos de gerações inteiras. Quando se domina as particularidades dessa lei, sabendo exatamente quando um livro pode ou não sair do cartório e qual é o tamanho da responsabilidade do oficial, se garante que a confiança de todo mundo no sistema jurídico continue inabalável. Entender esses detalhes é o que faz a diferença. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise até o fim e continuem sempre aprofundando o conhecimento.